Então, irmãos, hoje vamos para a terceira mensagem da nossa série Força para Vencer. Na última mensagem da série, aprendemos algumas coisas. Na última mensagem, nós aprendemos que podemos ser fortes como Jesus, embora Jesus sendo Deus, mas Jesus se manifestou, encarnou também 100% homem. Na teologia, a gente diz que ele se manifestou 100% Deus e 100% homem. Então, Jesus fez o que fez, suportou o que suportou, porque a Bíblia nos diz que ele foi ungido com o Espírito Santo e poder. E como homem, ele resistiu, como homem, ele passou por traição, passou por muitas coisas. E nós temos muito o que aprender com Jesus. E é o tanto que Jesus... Em Mateus 11, 29, ele diz: venham, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, temos um convite para aprender de Jesus, de seguir o modelo de Jesus. E assim, podemos aprender a ser fortes como Jesus. Podemos aprender a como ser forte diante dos desafios da vida, como Jesus foi. Então, aprendemos também, além disso, que para ser forte como Jesus, nós precisamos aprender com a própria palavra, com as próprias palavras de Jesus. E daí a gente começou a conhecer o que a gente chamou aqui de alguns segredos da força de Jesus, né? Alguns segredos que fazia de Jesus ser essa pessoa forte diante de todos os desafios que ele enfrentou. E nós aprendemos 3 segredos. O primeiro segredo que aprendemos é ser manso, ou seja, gentil. Ser manso, gentil como Jesus. E também aprendemos, segundo segredo, a ser humilde como Jesus. E o terceiro segredo que aprendemos é saber o quanto Deus me ama. Saber quanto Deus me ama. Saber e confiar e ter convicção o quanto Deus me ama, o amor incondicional de Deus pela minha vida. E esses foram os 3 segredos. E hoje vamos continuar aprendendo com as próprias palavras de Jesus a como ser forte, a como ter essa força espiritual, essa força emocional para que a gente possa vencer os desafios, as circunstâncias, as lutas, e que a gente entre nesse lugar de vitória. Então, vamos aprender hoje mais 3 segredos da força de Jesus. Então, semana passada foram 3 segredos da força de Jesus, hoje mais 3. E eu quero compartilhar com você e você será profundamente edificado. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então vamos para o 4º segredo. Pastor, qual é o 4º segredo da força de Jesus? 4º segredo é saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Este é o princípio da identidade. E esse princípio é importantíssimo. Porque se você não tem certeza de quem você realmente é, você será manipulado, será moldado pelas pressões, envolvido pelos problemas e pelas pessoas ao seu redor. Jesus nunca teve dúvidas sobre sua identidade. Ele sabia exatamente quem ele era. Por 18 vezes, nas Escrituras, ele se define publicamente através das famosas declarações "eu sou". Veja algumas das declarações que Jesus disse ao seu respeito. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Perceba, veja como Jesus sabia quem ele era. E esse é o ponto que nós estamos falando aqui, o princípio da identidade. Saber quem eu sou. Se você quer ser forte como Jesus, você precisa saber quem você é. E Jesus demonstra isso com essas citações. As famosas citações "eu sou", como eu sou a luz do mundo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Essas aqui são algumas
das declarações de Jesus que demonstra a segurança e a convicção que Jesus tinha em quem ele era. E assim como Jesus, nós devemos ter essa convicção. Devemos aprender como Jesus a como ter convicção e certeza de quem somos. Eu pergunto para você aqui, não responda, por favor. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Você tem convicção da sua identidade? Isso é importante, porque se você não sabe quem você é, você está suscetível a muitas pressões, você está suscetível a sucumbir diante das lutas da vida, diante das pressões da vida. Então perceba que repetidamente Jesus se definia claramente, porque sabia exatamente quem ele era. Ele dava testemunho acerca de si. Ele falava, eu sou. Então, entenda, quando Jesus dizia, eu sou, em outras palavras, ele está dizendo assim, eu sei quem eu sou. Não dependo da opinião dos outros para me validar. Eu sei quem eu sou. Eu não dependo do que os outros vão dizer. Eu não dependo, não é a opinião dos outros que vai definir quem eu sou. Apesar de que, na vida de muitas pessoas, a opinião do outro tem um peso muito grande. E isso geralmente acontece na vida daquelas pessoas que não têm certeza, que não sabem quem são e não têm convicção em quem são. Então perceba isso. Se você depende da opinião dos outros para se validar ou para reconhecer quem você está muito vulnerável e propenso, porque você está inseguro em quem você é. Agora perceba, o fato é que se você não sabe quem você é, outras pessoas decidirão isso por você. Vou repetir. Se você não sabe quem você é, se você não tem convicção de quem você é, sabe quem vai acabar definindo isso? As outras pessoas. As outras pessoas vão dizer o que você é e você vai acreditar. Quantas pessoas ouviram da boca de um pai ou de uma mãe dizendo, olha, você não vai dar certo em nada nessa vida. Quantas pessoas ouviram da boca, talvez, de uma pessoa importante, dizendo algo, olha, você é isso, você é aquilo, e isso, até hoje, talvez tenha um peso muito forte sobre a sua vida. Talvez isso ainda modula a sua identidade. Escute, se você não souber quem você é, as pessoas vão decidir isso no seu lugar. Elas vão forçá-lo a você, vai forçar você a se encaixar no molde deles e a se conformar ao padrão deles. Você vai acabar sendo quem todo mundo quer que você seja. Logo estará fingindo, que a tendência é essa. Se você não sabe quem você é, você vai ser alguém em diferentes contextos. Olha, quando eu estou com os colegas eu sou um, quando eu estou com a família eu sou outro, quando eu estou com os irmãos da igreja eu sou outro, porque eu sou modulado pelo ambiente e pelas pessoas que eu estou me relacionando. Ou seja, logo você vai ser uma pessoa fingida. Você não vai ser autêntico, porque a autenticidade só consegue manifestar aquelas pessoas que sabem quem é e têm convicção de quem é. Então, perceba, se você não tiver convicção de quem você é, logo você estará fingindo, usando uma máscara e tentando ser um homem ou uma mulher que você não é. E aí perceba, ser quem a gente não é, cansa. Vou repetir, viu? Ser quem a gente não é, cansa. Usar máscaras, cansa. Fingir quem não somos, cansa. Amém? Você está convicto disso aqui? Entenda isso. Por que você precisa entender isso? Porque tem muita gente cansada, sem forças, porque não sabe quem é, porque não tem convicção de identidade.
Se você não sabe quem você é, você tende a viver uma vida de fingimento. Você tende a viver uma vida tendo que encontrar um personagem. Vou falar na linguagem dos adolescentes, né? Encontrar uma skin. Adolescente sabe o que eu estou falando aí, né? Vai ter que encontrar um skin para cada contexto. Eu estou na escola, eu uso um skin. Eu estou na igreja, é outro skin. Perceba. Cansa. Tentar o tempo todo ser algo ou alguém que você não é, isso é cansativo. E tem muita gente esgotada. Tanque vazio. Lembra do tanque? Tanque vazio. Porque está tentando ser alguém que não é. Você quer força, você precisa saber quem você é. Você precisa ter convicção em quem você é. Isso vai lhe fortalecer diante das pressões, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos desafios da vida. Você estará forte porque você sabe quem você é. Pessoas não vão modular, não vão definir quem você é. A sua condição de vida não vai definir quem você é. O momento que você está vivendo não vai definir quem você é. O que você está sentindo não vai definir quem você é. Por quê? Porque você tem convicção de quem você é. Agora, a Bíblia, ela aborda sobre essa nossa identidade. A Bíblia fala sobre quem somos, de forma muito profunda. E, embora a Bíblia não fale diretamente em termos modernos, né, como identidade pessoal ou autoimagem, mas ela nos oferece fundamentos claros sobre quem somos, de onde viemos, nosso propósito e o nosso valor. E eu quero apresentar alguns desses princípios profundos que a palavra de Deus nos apresenta. Primeiro aqui, primeiro fundamento que a Bíblia apresenta sobre nossa identidade. Primeiro, fomos criados à imagem de Deus. Está escrito, Gênesis 1:27, eu vou ler na tela com você. Quem está na mídia aí, prepara os dedos que vai vir muito versículo. Diz assim, olha, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa é a base da nossa identidade. A base da nossa identidade é que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A base da identidade humana na Bíblia está definida aqui. Isso nos dá dignidade, valor e propósito. Ou seja, você não é qualquer coisa. Deus não te criou de qualquer jeito. As Escrituras dizem que nós somos a coroa da criação. Deus criou todas as coisas, mas de forma especial Ele nos formou. Existe um movimento nos nossos dias de humanização dos pets. Isso é um fenômeno social que tem acontecido nos nossos dias. Humanização dos pets. Dar aos pets o status de humano. Então a gente chama o pet de filho, a gente celebra o aniversário do pet. Agora o governo começou a cadastrar os pets, em breve vai ter carteira de identidade dos pets. E tudo isso, perceba. E nada contra, o pastor está falando isso porque ele não gosta de animal, não é isso, perceba. O que eu estou falando aqui, que existe um movimento social para uma transição de cultura, e isso trará consequências em um futuro muito breve que a gente não sabe. Por quê? Porque se a gente trata animal como gente, num futuro muito próximo, vamos tratar a gente como animal. Porque nós vamos atribuir ao animal o valor humano, podemos facilmente atribuir ao humano o valor animal. E a Bíblia se posiciona, o próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 6, quando ele estava ensinando sobre esse Deus que sabe o que a gente precisa e que nos provê. Jesus falou sobre isso. Jesus disse, olha, veja as aves dos céus, elas não semeiam nem colhem, contudo,
o Pai Celestial as alimenta. Então, antes de você entender, pastor, os animais a gente tem que tratar mal os animais. Não. Deus trata mal os animais? Não, o texto está dizendo que Deus alimenta os animais. Vocês estão comigo, amém? Mas perceba, o texto continua e ele fala dos lírios do campo, e lá na frente ele vai dizer, homens de pequena fé, se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos lírios do campo, não cuidará de vós que tem muito mais valor do que as aves? Ou seja, as Escrituras definem que nós, seres humanos, temos muito mais valor do que as aves, porque as aves é animal, e nenhum animal, a não ser o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhum. Então precisamos tratar animal como um valor menor, e precisamos tratar os humanos com um valor maior, porque é assim que está estabelecido. Vocês estão comigo, amém? Então perceba, nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar e entender que somente o ser humano, homens e mulheres, foram criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso, refletimos de alguma forma o Criador. Nenhum tipo de animal reflete. Nenhum tipo de animal foi criado à imagem e semelhança, somente nós. Então, isso se aplica a todos os seres humanos, independente de cultura, raça, gênero ou história. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e este é o fundamento da nossa identidade. Amém? Segundo fundamento que a Bíblia nos apresenta para a nossa identidade está enraizada em Deus. Ao longo das Escrituras, a identidade está ligada ao relacionamento com Deus. Deus chama pessoas pelo nome e dá novos nomes. Você já viu na Bíblia? Abrão se transformou em Abraão. Sarai se transformou em Sara. Jacó se transformou em Israel. Simão se transformou em Pedro. Então nós temos um Deus que nos chama pelo nome e que, quando é propósito dele, ele muda o nosso nome. Vocês estão comigo, amém? Então, a nossa identidade está enraizada em Deus. Ou seja, da onde brotou a nossa identidade? Se ela está enraizada em Deus. Brotou da onde? De Deus. Ou seja, qual é a origem da nossa identidade? Deus, ele nos chama pelo nome, afirmando a nossa identidade, e quando preciso, ele dá uma nova identidade. Deus é a origem da nossa identidade. Deus é a origem da nossa identidade. É Ele quem define quem somos. Ninguém pode definir quem você é. Nenhum ser humano, nenhum líder, nenhum pai, nenhuma mãe pode definir quem você é. Somente Deus pode definir quem você é. Amém? Em Cristo, entenda isso, em Cristo recebemos uma nova identidade. Está escrito, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Temos nova vida em Cristo, e essa nova vida em Cristo vem junto com uma nova identidade. Ou seja, aqueles que estão em Cristo têm uma nova identidade em Cristo. Amém? Terceiro fundamento que a Bíblia nos apresenta para a nossa identidade, a nova identidade em Cristo, somos filhos de Deus. A nossa identidade em Cristo é essa, somos filhos em Deus. João 1,12 na tela, por favor, João 1,12. Diz assim, olha, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, aos que creram em seu nome. Escute isso, está escrito, você que está me ouvindo aqui, olha. Todos quanto receberam quem? Jesus. Se você ler o contexto aí, ele está falando disso. Todos quanto receberam Jesus, foi dado a essas pessoas, olha lá, o poder de quê? De serem feitos o quê?
filhos de Deus. Se você está em Cristo, por meio da fé, porque o texto continua dizendo, a saber, aos que creram, por meio da fé, crer é fé. Por meio da fé em Cristo, por crer em Cristo como Senhor, por crer em Cristo como Salvador, por a gente crer em Cristo como o enviado, o Messias de Deus, nós recebemos um poder. Poder de quê? De se tornar filho de Deus. A Bíblia nos diz que por adoção, Deus nos adotou, nos legalizando e nos tornando filhos dele. Então você precisa ter convicção, porque esse é um fundamento poderoso para a sua identidade. Você perceba, você não é a sua condição atual. Tem gente que se define pela condição que está vivendo. Talvez você está vivendo um momento ruim da sua vida, e esse momento ruim da sua vida não define a sua identidade, não define quem você é. Perceba, talvez você está vivendo um momento de adversidade, essa adversidade não pode definir quem você é. Tem gente que acha que porque está passando por um momento difícil, deixou de ser filho. Ah, se eu fosse filho de Deus, eu não estaria passando pelo que eu estou passando. Olha a dúvida na identidade. Perceba, eu preciso ter convicção, independente das lutas, independente do que aconteceu e vai acontecer, eu preciso ter uma certeza, eu sou filho de Deus. Eu sou um filho amado do Pai Celestial. Você é um filho amado do Pai Celestial, uma filha amada do Pai Celestial. E saber disso e ter convicção nisso te fortalece. Porque vai acontecer o que acontecer, você tem uma certeza no seu coração. Eu vou enfrentar tudo isso como um filho amado do Pai. Eu sou filho, eu sou filha. E aqui está um fundamento para a minha identidade. Está escrito, eu sou filho. Em Cristo eu sou filha. Mas pastor, tem muita coisa na minha vida ainda que não está resolvido. Muita coisa na minha alma que não está resolvida ainda. Não importa, isso não define sua identidade. Sua identidade já está aqui e aqui, olha, decretada. Você recebeu o poder de se tornar filho de Deus. Somos filhos de Deus. Quarto fundamento bíblico para a nossa identidade. A identidade não está baseada em performance ou aparência. O mundo tende a definir a identidade pelo que fazemos, possuímos ou aparentamos. Por exemplo, se você chegar para uma pessoa que trabalha com construção civil, né? Botando bloco, rebocando parede, fazendo contrapiso. Aí você chegar para essa pessoa vai dizer assim, eu sou um pedreiro. E a gente tende a definir quem somos pelo que fazemos. Eu sou um padeiro, eu sou um mecânico, eu sou um médico, eu sou um psicólogo, eu sou um vendedor, eu sou um diarista, eu sou um professor. Perceba, não há problema nenhum de você falar assim, desde que você tenha a convicção que o que você faz não define sua identidade. Amém? Desde que você tenha a convicção de que o que você faz não define quem você é. Perceba isso. Ok? Amém? Vocês estão comigo? Então, eu posso dizer, eu sou um pastor. Mas, na verdade, a melhor colocação seria, eu estou pastor. Porque ser sempre vai apontar para a nossa essência. Certo? E eu estou pastor. E eu não sei se daqui a 10 anos eu estarei pastor, se eu estarei fazendo outra coisa. Quantos estão comigo? Amém? Então, mas você pode continuar. Eu não estou querendo mudar aqui a sua expressão de falar qual é a sua profissão, mas desde que você entenda que quem você é não está ligado ao que você faz. Olha, 1 Samuel 16:7, quando Samuel vai à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé rei. Ele vai passando os filhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7º era Davi, o último dos filhos, e foi o filho que Deus escolheu, o 7º, Davi. E aí Deus fala algo muito poderoso para Samuel.
Deus diz assim a Samuel, olha, quando passou Eliabe, o mais forte, mais que tinha mais aparência de rei. Depois foi passando um por um, até que a Bíblia diz que Davi era franzino, era magrinho, certo? No sertão diz era um cibitinho, tão magro que ele era, jovem. Aí, olha o que Deus disse a Samuel. Ele diz assim, olha, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O coração. Temos um Deus que não nos define pela nossa aparência. Amém? Deus consegue enxergar a nossa essência, o coração. E é essa essência que de fato expressa quem somos. Então perceba, aparência, performance não pode definir sua identidade. Amém? Quinto e último fundamento que a Bíblia nos apresenta sobre a nossa identidade é: identidade não está baseada em sentimentos ou desejos, ou seja, atração. E eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Identidade não está baseada em sentimentos ou desejos. Veja, o que você sente e o que você deseja não define quem você é. E talvez essa é uma das mensagens mais importantes que a juventude dos nossos dias precisa ouvir. Seus sentimentos e os seus desejos, suas atrações, vontades não definem sua identidade, não define quem você é. Nossa geração tem sido atacada por ideologias e filosofias mundanas na questão da identidade e da confusão de gêneros. Ou seja, a famosa ideologia de gênero, que diz que você é o que você sente. Se você se sente um cachorro, você vai ser um cachorro. E eu não estou exagerando isso. Você sabe que, né, quem navega pelas redes sociais já deve ter visto reportagem de gente usando focinheira, usando coleira, numa corrente, dizendo: eu me sinto cachorro, me identifico como cachorro. Isso já tem acontecido por aí, em grande escala. E perceba que não é só sobre sexualidade. Certo? Não é só sobre sexualidade. A ideologia de gênero não vem só trazer, uma revolução na questão da sexualidade. É dizendo que você pode ser o que você sente e o que você tem vontade de ser. Se você se sente atraído por uma pessoa do mesmo sexo, é porque você é aquilo. Perceba. Sentimento e atração não definem quem somos. Não é raiz para a nossa identidade. Não é fundamento para a nossa identidade. Um sentimento, um desejo, não tem a capacidade de definir quem somos. Porque o Criador já definiu. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus definiu, está pronto aqui. Homem e mulher os criou. Deus criou homem e mulher. Você não é o que você sente e o que deseja. Seus sentimentos e suas atrações não definem sua identidade e sua sexualidade. Seja quem Deus te criou para ser. Nossa cultura tentará encaixar você nos moldes que ela apresenta. Vai fazer de você o que ela quer que você seja, mas resista, seja quem Deus te criou para ser. Somos chamados para refletir essa identidade. Somos chamados
não somente para saber quem somos, mas para refletir quem somos, e a Bíblia nos mostra isso, pois a nossa identidade em Cristo nos leva a um novo modo de viver. Quem está em Cristo tem um novo modo de viver. Se antes de Cristo eu vivia como alguém que não era filho, agora em Cristo eu tenho que viver como filho. Escute o que eu vou dizer. A nova vida em Cristo é marcada por uma mudança na maneira de viver. Aqueles que estão em Cristo vai apresentar mudança, vai andar em novidade de vida. E a Bíblia nos convida, em Cristo, manifestar a nossa nova identidade de filho. A Bíblia diz o seguinte, olha, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso. Somos a luz do mundo e o sal da terra. Jesus diz, olha, vocês são a luz do mundo e vocês são o sal da terra. Então, eu sou luz e eu sou sal. Eu sei quem eu sou. Quando eu estou entre pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que não são crentes em Jesus, pessoas que são guiadas pelo mundo, quando eu estou no meio dessas pessoas, eu tenho minha identidade firmada, eu sei quem eu sou. E quem você é, pastor? Eu sou sal e eu sou luz. Então aqui eu não vou me moldar ao ambiente e às pessoas daquele ambiente para ser aceito. Eu vou ser quem Deus definiu quem eu sou. E eu sou o quê? Sal e luz. Então eu estou aqui para ser luz para essas pessoas. E eu estou aqui para ser sal na vida dessas pessoas. Eu sei quem eu sou. Eu tenho convicção. Ah, mas as pessoas não vão pastor, as pessoas não vão me aceitar assim. Problema delas. Eu não posso mudar. Não posso fingir, não posso ter uma nova performance para ser aceito pelas pessoas. Eu preciso saber quem eu sou e ter convicção em quem eu sou. A Bíblia diz que além de ser sal e luz, eu sou embaixador de Cristo. Somos embaixadores, ou seja, representantes de Cristo aqui na terra. E a Bíblia vai continuar falando, e se a gente fosse continuar dizendo o que a Bíblia diz, a gente não ia sair daqui hoje, só amanhã. Mas a Bíblia diz, vocês são nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Por quê? Porque o Pai Celestial, na sua palavra, revela a nossa identidade, para que a gente saiba quem a gente é e tenha convicção de quem somos. Convictos de quem somos, seremos fortes. Ao contrário, seremos pessoas vulneráveis, fracas. E eu pergunto, você percebe o quão especial Deus diz que você é? Não há ninguém no mundo exatamente como você. Como diz o poeta, Deus fez você e jogou a forma fora. Hein? Já ouviu o poeta falando isso? Hein? Não tem ninguém. Pode ter alguém parecido, mas não tem ninguém igual a você. Já prestou atenção, não? Pastor, irmãos gêmeos. Todo irmão gêmeo tem alguma coisa de diferente. Aliás, na verdade, tem muitas coisas diferentes. Pastor, mas é gêmeo idêntico que você olha, mas tem alguma coisa diferente ali. Alguma não, tem várias. Sempre vai ter. Você percebe o quão é especial? Deus lhe fez único. Querer ser outras pessoas é ferir o que Deus fez. É andar na contramão do que Deus fez. Deus fez você para você ser você e não ser o outro. Quando você desiste de ser você e você quer ser o outro, você está andando na contramão do que Deus fez. Você está desprezando o que Deus fez. Saiba quem você é e não queira ser nada além do que isso. Tenha convicção de quem você é e desista de ser quem você não é. Isso vai te fortalecer. Quando você estiver
enfrentando pressões, perseguição, gente perseguindo, certo? Importunando você, talvez te convidando a ir para caminhos errados, você vai resistir às pressões, porque você vai dizer: eu sei quem eu sou filho de Deus, e este lugar não combina comigo, este caminho não é para mim, porque eu sou filho. É mais fácil, a gente vai estar forte para dizer não às tentações e às propostas do diabo. Convicção de quem eu sou. Jesus sai do batismo. Ao ser batizado por João, uma voz do céu diz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A Bíblia diz que Jesus sai do batismo e é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias de jejum, o diabo se apresenta e diz a Jesus assim: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em... Olha a tentação do diabo. O que é que o céu tinha dito? Você é filho amado. E o Pai tem contentamento, prazer, tem contentamento em você. Certo? Aí o diabo vem tentar. Ele vem: se você é filho. Se, aula de gramática aqui, condicional de dúvida. Perceba como o diabo trabalha para colocar dúvida na nossa identidade. Porque cheios de dúvida da nossa identidade, seremos fracos. Diante das lutas e do desafio, nós não vamos vencer. Estamos fracos. Para nos enfraquecer, o diabo vai atacar essa convicção no seu coração. Ele vai colocar dúvida. O diabo vai dizer assim: se você fosse filho de Deus, você não estava passando pelo que você está passando. Se de fato você está em Cristo e recebeu o poder de se tornar filho, você não estaria enfrentando, passando pelo que você está passando. Você não teria passado pelo que você passou. Você não está sentindo o que você está sentindo. Você não está desejando o que você está desejando. Se você fosse filho, esse desejo mal não estava no seu coração. Você não é filho. Ou seja, o diabo vem para trazer dúvidas na nossa identidade. Toda vez que você ouvir na sua mente, colocando dúvidas em quem você é, você entenda: ali está a voz do diabo. Porque essa não é a voz de Deus. A voz do Espírito de Deus, Romanos 8, nós não vamos ler. Você pode ler depois, mas está em Romanos 8. Romanos 8 diz assim: o Espírito, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo, testifica ao nosso espírito, com E minúsculo, se referindo ao nosso espírito. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. A voz de Deus na sua mente sempre trará a afirmação de quem você é em Deus. Toda vez que vir na sua mente uma convicção de que você é filho, aquilo é obra do Espírito Santo. Mas toda vez que vir na sua mente uma dúvida de quem você é, aquilo é voz do diabo. Perceba, você precisa saber quem você é. As circunstâncias da sua vida não definem quem você é. As lutas que você está passando não definem quem você é. Seus sentimentos e atração, o que você faz, sua aparência, não define quem você é. A raiz da sua identidade está em Deus. Deus te criou, Ele já te deu um nome, Ele já definiu quem é você. Ele fez você e jogou a forma fora. Você é único e especial para Deus. Você é um filho amado, você é uma filha amada do Pai. Quando você tem uma identidade confusa, quando você tem uma identidade pouco clara, quando você realmente não sabe quem você é, isso o torna mais fraco e desanimado. Por quê? Porque ser quem nós não somos cansa. Quer ser forte? Saiba quem você é e creia nisso. Agora, quando você conhece sua identidade, a confusão quando você não conhece sua identidade, a confusão se expressa de duas maneiras. Veja,
Você quer descobrir se você tem convicção na sua identidade ou não? Ou se você está confuso ou inseguro na sua identidade? Essa insegurança e confusão na identidade vai se expressar de duas maneiras. Você vai começar a se comparar e vai começar a imitar outras pessoas. Quando tem muita comparação e muita imitação, pouca segurança na identidade. Você talvez até saiba quem você é, mas você não tem convicção, certeza, segurança. Quando você vê pessoas se comparando, você olhando para a vida de outras pessoas, você olha para a vida de outra pessoa, e o que é uma covardia? Porque aquela pessoa está numa estação diferente da sua. Certo? As nossas estações se movimentam em períodos diferentes. Talvez você olhe para alguém que está na primavera, tudo florido, só flores, pássaros cantando, o céu azul, o rio correndo, tudo muito lindo. E você olha para a sua vida, está um inverno, gelado, seco, sem fruto, tudo frio. Aí você se compara, o que é uma covardia, porque a vida é feita de estações. O que você está passando agora é uma estação, vai passar. Talvez demore um pouco mais do que o outro, demore mais do que devia, mas vai passar. Então pare de se comparar. O que você está passando é único. O que você está vivendo é único. Pare de olhar para a vida das outras pessoas. Tenha a convicção de que eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada de Deus. E eu sei que no momento certo, Deus vai entrar com providência, Deus vai operar, Deus vai agir. Por quê? Porque eu sou um filho amado e o Pai tem prazer, tem contentamento. O que eu estou passando não define quem eu sou. E o que importa, pastor? Importa quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu fui criado por Ele de uma forma especial, não existe ninguém a mim, Deus me chama pelo nome, Ele sabe quem eu sou, Ele me encontrou, a Bíblia diz que não foi eu que escolhi, Ele que me escolheu, Ele que veio ao meu encontro, Ele sabe o meu nome, Ele sabe quem eu sou, e isso importa. Aleluia. Deus não quer que você viva se comparando e nem que seja uma cópia de alguém. Deus não quer clones. Deus quer que você sinta confortável e feliz com quem você é, com quem Ele que te criou para ser. Escute, você deve aceitar seus pontos fortes. Deve aceitar suas limitações e fraquezas, porque não tem ninguém feito só de pontos fortes. Você conhece alguém que só tem pontos fortes? Só tem virtude. Olha, alguém só tem virtude. Você conhece alguém assim? Não. Não tem. Todas as pessoas são feitas de virtudes e de limitações. Todas as pessoas são feitas de forças e fraquezas. Todos nós. Todos nós. Se tiver alguém que dizer assim, pastor, eu não tenho limitação e fraqueza, é hipócrita. Porque não existe isso. Todos nós. E Deus nos fez assim. Mas pastor, por que Deus nos fez limitados? Por que Deus nos fez vulneráveis? Porque naquilo que somos limitados e vulneráveis, vamos depender de Deus e vamos depender dos outros. Para nos proteger da arrogância, da soberba e do orgulho, Deus nos fez seres limitados, dependentes de Deus e do próximo. Assim Ele nos protege da independência. Escute, suas fraquezas não definem quem você é. Suas limitações não definem quem você é. Pastor, o que é que eu tenho que fazer com minhas fraquezas? Tem que levar para a cruz. Tem que levar para Jesus em arrependimento. Pecou, se arrependa, confesse, mas o seu pecado não define quem você é. Não define. Em Cristo recebemos nova identidade. Aleluia. Escute, você deve aceitar a verdade sobre você. Quando você faz isso, você será seguro, agradecido e forte. Até que você resolva essa questão da identidade, dificilmente você terá forças para vencer. Segundo segredo de hoje, quinto segredo. Certo? Qual é o quinto segredo para ser forte como Jesus, pastor? Eu preciso saber a quem eu quero agradar.
Este é o princípio da motivação. Veja, qual foi o quarto, primeiro de hoje? Eu preciso saber quem eu sou. Esse é o princípio da identidade. Segundo, de hoje, e o quinto da série, saber a quem eu quero agradar. Este é o princípio da motivação. Em outras palavras, saber para quem eu estou vivendo. Para quem você está vivendo. O que é que te motiva todos os dias? Hein? Reflita, não responda não, é para você refletir. Para quem você está vivendo, o que te motiva todos os dias? Escute, um coração dividido vai consumir suas forças e te deixar fraco e infrutífero. Gente, em outras palavras, eu vou trocar em miúdos aqui, viu? Gente que quer agradar todo mundo não tem como ser forte. Gente que quer agradar a todos é uma pessoa de mente dividida. Vai ser fraco e infrutífero. Você precisa saber quem você quer agradar. Às vezes, não dá para agradar a Deus e aos nossos pais. Às vezes não dá. Às vezes não dá para agradar a Deus e o nosso cônjuge. Às vezes não dá para agradar a Deus e ao patrão no trabalho. Não dá. Às vezes não dá. Às vezes não dá para agradar a Deus e os amigos, os colegas da sala de aula. Não dá. Você precisa saber quem você quer agradar. Você precisa saber e ter isso muito claro. A quem você quer agradar. Porque se você tiver mente dividida, isso vai consumir suas forças. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém consegue agradar a todos. E escute, Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Estudamos isso de forma exaustiva aqui durante a série Derrota e Mamon. Escute, certas escolhas podem comprometer sua liberdade espiritual. Então você precisa ter muito claro definido quem você quer agradar. Você quer agradar a si mesmo? Porque na maioria das vezes não dá para agradar a si e agradar o Senhor. Por isso que em Lucas 9:23 está escrito: se alguém quiser vir me seguir e ser meu discípulo, precisa negar a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e me seguir. Servir ao Senhor é um convite a desagradar a si para agradar a Deus. Nós precisamos ter muito claro quem a gente quer agradar. Se as nossas motivações é agradar o nosso ego, é se satisfazer a fome do nosso ego, dificilmente a gente vai estar agradando a Deus. Dificilmente. Você sabia que nem mesmo Deus pode agradar a todos? Você sabia disso, não? Nem mesmo Deus, em sua perfeição, Ele pode agradar a todos. Por exemplo, tem alguém no sertão orando para chover. Mas pode ter alguém lá também, com uma casa bem velhinha, com um telhado todo arrebentado, uma chuva vai destruir todos os móveis. Uma casa bem pobrezinha e tem alguém lá dentro orando para não chover. Perceba. No mesmo lugar tem alguém, Senhor, manda água para regar a plantação, para a gente dar de comer ao gado. Aí do outro lado tem uma pessoa orando, Senhor, não manda água não. Escute, como pastor há muitos anos, eu aprendi que eu vou estar sempre decepcionando pessoas. Vai existir pessoas porque é impossível agradar a todos. E eu já entendi isso há muito tempo.
Não dá para agradar. Você imagine, só aqui na sede a gente está com 111 membros. 111. Se decidir todo mundo vir o culto, né? Se quem está viajando, voltar de viagem e vir todo mundo para o culto no mesmo dia, não cabe. Aqui nós temos 111. E já peneirados, já tirando aqueles que se afastaram, que se transferiram para outra igreja. São 111 só aqui. Tem como o pastor Denis agradar a todos? Hein? E eu quero que vocês saibam uma coisa. Eu não estou tentando isso, agradar a todo mundo. Quer que você entenda? Eu já desisti disso. Porque se nem Deus agrada a todos, eu vou ser melhor do que Deus? Não. Por quê, pastor? Porque só aqui eu tenho 111. E são 111 pessoas com expectativas diferentes. Tem gente que tem expectativa de que o pastor pregue mais rápido. Meia hora, pastor, 40 minutos estourando. Tem gente que, não, pastor, vai mais, pastor, tá bênção. Hoje mesmo o negócio tá bom, vai-se embora, pastor. São expectativas diferentes. Tem gente que tem expectativa, esse feriadão o pastor não fez nada. O pastor devia ter feito uma programação, um negócio, né? Feriadão, a gente aqui não podia ter tido uma atividade assim, atividade assim. Aí tem outros, ainda bem que o pastor não fez nada, porque eu pude ficar com minha família, pude descansar, pude... Você está orando pelo seu pastor? Hein? Vou até tomar água, viu? Hein? Escute isso. Se eu não entender essa verdade, que eu não consigo agradar todo mundo, irmão, já tinha chamado o carro do manicômio para sair de camisa de força aqui, o pastor. É assim, irmãos. E quer seja o pastor na liderança da igreja, quer seja você na liderança da sua casa, quer seja você líder de link na liderança do link, você nunca vai agradar a todos e está tudo bem. Não tem nada. O normal é esse, é não agradar a todo mundo. Isso é o normal. Vocês estão comigo, amém? Isso é o normal. Sabe o que é o anormal? É você estar agradando todo mundo. Certo? Porque quem quer agradar todo mundo vai acabar fatalmente desagradando a Deus. Fatalmente. Então escute. A Bíblia diz em Provérbios 29, 25. Coloca na tela. Provérbios 29, 25. Olha o que diz a Bíblia. Olha. Provérbios 29, 25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está o quê? Seguro. Escute, olha, quem tem medo dos outros cai numa armadilha. Certo? Pastor, eu tenho medo da pessoa pensar de mim isso, eu tenho medo da pessoa não gostar mais de mim, eu tenho medo da pessoa, né, pensar algo de mim. Escute, esse medo está empurrando você para uma armadilha. Está empurrando você para uma armadilha. Decida hoje desistir de agradar todo mundo. Isso vai fazer você mais forte. Você vai ser uma pessoa mais forte para tomar decisões. Você vai ser uma pessoa mais forte para enfrentar algumas pressões. Se você desistir de agradar todo mundo. Vocês estão comigo aqui? Amém? O líder, pai, mãe, pastor ou qualquer tipo de líder que tenta agradar a todos, vai acabar construindo um bezerro de ouro para o povo adorar. Foi assim que aconteceu com Arão? Sim ou não? Você conhece a história? Moisés não vai descer mais do monte. Ele já morreu, raios, trovões. Moisés lá no meio da nuvem, a glória de Deus com raio, trovão. Ele está fulminado lá já, não vem mais não. Arão, faz um ídolo para a gente adorar. Junta aí Arão, olha, querendo agradar todo mundo. Passou a sacolinha, todo mundo botou o ouro, construiu um bezerro de ouro. Esse é o líder que quer agradar todo mundo. Vai acabar desagradando a Deus. Temer os homens
irá capturá-lo e fará com que você tropece. É por isso que Jesus disse que sabia muito bem a quem ele queria agradar. João 5,30, coloca na tela, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 30, olha o que está escrito. Diz assim, olha, eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria, mas sim daquele que me enviou. Ele está dizendo, olha, eu não procuro agradar a mim mesmo. Eu procuro agradar aquele que me enviou. Jesus tinha muito claro em mente quem ele queria agradar. E este é um dos segredos da força e da firmeza de Jesus. Ele procurava agradar somente a uma pessoa, ao Pai Celestial. Eu pergunto, a quem você quer agradar? A quem você está querendo agradar? Pastor, eu quero agradar a Deus, mas também quero agradar as pessoas. Não dá, tem hora que vai chocar. E na hora que chocar, você tem que decidir para que lado você vai pender. Perceba. Às vezes a gente vai ter que se posicionar diante de algumas pessoas. E esse posicionamento vai desagradar pessoas, mas agradou a Deus. Você obedeceu, você honrou o nome do Senhor, você deu testemunho. Perceba. E glória a Deus por isso. Mas pastor, tem gente gostando menos de mim. Eu não gostaria, mas se tem, eu não posso fazer nada. Eu não gerencio as emoções das outras pessoas. Eu gerencio as minhas, já dá muito trabalho. Porque se eu tentar gerenciar, manipular as emoções das outras pessoas para que elas gostem de mim, isso é cansativo, é um fardo que nós não fomos feitos para fazer isso, vamos cansar. Eu administro aqui. Certo? Pastor, mas estão falando do Senhor ali. E assim, minha reputação é administrada por Jeová. É Ele que cuida da minha reputação. Mas pastor, uma calúnia está correndo difamando seu nome. Ele é o dono da minha reputação. Eu cuido do meu caráter. Da minha reputação cuida Deus. Ponto. Mas as pessoas lhe julgaram mal. Que o Senhor seja juiz entre eu e elas. E amém por isso. E vamos tocar, vamos para frente, porque a gente não pode parar na opinião das pessoas. Vamos meter marcha e meter a quinta, a sexta e vamos embora, porque a gente tem muita coisa para fazer no reino, e se a gente ficar aqui preso na opinião das pessoas, nas picuinhas, a gente não vai viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas. E isso vai lhe fazer forte. Talvez algumas pessoas vão gostar menos de você. Mas Deus vai dizer assim, é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Eu tenho contentamento. Escute. Jesus nunca deixou que a aprovação ou a rejeição das pessoas o controlasse. Ele viveu para agradar a Deus somente. O próprio Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores. Não dá para agradar a todos os públicos. Jesus se concentrou em agradar ao Pai. Um dos maiores mitos sobre ser feliz é: eu preciso ser amado e aceito por todos. E isso não é verdade. Você não precisa da aprovação de outras pessoas para ser feliz. Olha, isso aqui é libertador, viu? Isso aqui é libertador. Você não precisa da aprovação de outras pessoas para ser feliz. Sua felicidade não depende da aprovação e aceitação das outras pessoas. Amém? Escute, pelo contrário, tentar agradar a todos é o caminho mais curto para decepção e infelicidade. É por isso que o quinto segredo da força de Jesus é saber
quem você está tentando agradar. Jesus disse: eu sei a quem estou tentando agradar. Estou apenas tentando agradar meu Pai. Não estou preocupado com mais ninguém. É por isso que temos que manter os nossos olhos fixos no alto, pois Ele é o nosso modelo de perseverança e vitória. Sexto e último segredo de hoje. Para a semana tem mais 3 segredos. Mas o último de hoje, o sexto da série. Eu preciso... Qual é o segredo, pastor? O segredo da força de Jesus. Saber o meu chamado. Eu preciso saber o meu chamado. Esse é o princípio da vocação. Olha, preciso saber quem eu sou, princípio da identidade. Preciso saber quem eu quero agradar, princípio da motivação. Terceiro, preciso saber qual é o meu chamado, princípio da vocação. Você nasceu para ser o quê? Você nasceu para ser quem? Você nasceu para fazer o quê? Você nasceu com qual propósito? Você nasceu para quê? Hein? Se até um cabo de vassoura tem propósito, irmãos, para que serve o cabo da vassoura? Você imagine, se você já imaginou varrer uma casa sem cabo de vassoura? Você já imaginou? Tem lombar que suporte? Hein? Coluna que suporte? Não. Aí tem o cabo da vassoura que tem um propósito lindo, facilitar a sua vida, para varrer a casa, para varrer a calçada, para varrer o quintal. Suas costas agradecem. O cabo da vassoura nasceu para trazer alívio para as costas e a lombar das pessoas. Se um cabo de vassoura existe com propósito, você existe com um propósito. Você não nasceu para ser um peso de papel. Você não nasceu para passar por essa terra sem sentido nenhum. A Bíblia diz no Salmo 139 que quando estávamos no ventre da nossa mãe, Ele escreveu sobre os nossos dias sem que estes dias ainda existissem. Ele escreveu no seu livro sobre os nossos dias. Nós precisamos nos relacionar com Ele, e nesse relacionamento é uma jornada para descobrir o que está escrito nesse livro. Vocês estão comigo, amém? A jornada de intimidade com Deus, vida de oração, vida de intimidade com Deus, tem um propósito especial. Um dos propósitos da nossa intimidade com Deus é que, íntimos dele, a gente descubra o que está escrito. O que foi que ele escreveu? Jeremias capítulo 1, o chamado de Jeremias. Deus se revela a Jeremias e diz: Jeremias, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, eu o escolhi profeta para as nações. Veja, Deus não escolheu Jeremias numa reunião no dia anterior. Olha, a gente está precisando de um profeta, Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo reunião. Olha, profeta, filho, quais as indicações? Espírito, as indicações, Pai, vamos voltar aqui agora. Não foi assim. Aí definiu no outro dia, foi lá em Jeremias. Jeremias, olha, escolhi você, você vai ser o profeta a partir de hoje. Não. Está dizendo que quando Jeremias nem nascido ainda estava, já estava definido que ele seria o profeta que Deus usaria naquele tempo. E assim eu creio que quando você ainda estava no ventre da sua mãe, lá na década de 80, lá na década de 70, lá na década de 90, quando você ainda estava lá no ventre da sua mãe, coisas foram escritas no livro do Eterno sobre você. E você precisa conhecer isso, você precisa conhecer o que ele escreveu, qual o propósito, qual o chamado, qual a vocação, qual o ministério, qual o destino ele estabeleceu para a sua vida. Saber para que nascemos nos fortalece. Gente forte, cheia de fé, gente que pode vir batalha, pode vir luta, pode vir tribulação, pode vir dificuldade. Gente forte é gente que sabe para que nasceu. Eu sei porque eu estou aqui. Eu não estou passando nessa terra sem sentido. Eu tenho um propósito nessa terra. Ele escreveu os meus dias e eu vou viver esses propósitos.
Jesus sabia exatamente o que ele foi chamado a fazer. Jesus sabia exatamente. João 8,14, coloque na tela. Olha o que diz. João 8,14. Aleluia. Ele diz: respondeu Jesus: ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Ele está dizendo: olha, vocês não sabem, mas eu conheço meu propósito. Perceba, vocês não sabem para que vocês nasceram, mas eu sei de onde vim e para onde eu vou. Eu sei o que eu vim fazer aqui. Convicção de chamado, convicção de propósito. Eu estava conversando com os obreiros da Koinonia Boa Viagem, que vocês ainda vão conhecer, ainda está em oculto, mas já oramos e Deus já apontou. Estamos esperando só a aprovação no conselho da igreja, mas da forma como Deus conduziu até aqui, já está quase que aprovado. Mas eu estava conversando com os obreiros da Koinonia Boa Viagem, o casal. Eu estava conversando com eles e a forma como Deus conduziu, assim, Deus, no dia que eles vieram dar a resposta, né? Botei eles para orar, um período. Quando eles vieram trazer a resposta, ele disse assim: pastor, eu tive vários sonhos. Deus me deu vários sonhos, e todos os sonhos apontando para isso. Que é isso. O convite que o Senhor nos fez é isso. É isso, é de Deus. E aí, ela disse assim: pastor, Deus me levou, Deus me relembrou uma palavra que humanamente falando eu não lembraria, mas uma palavra que eu recebi há tantos anos atrás, e Deus trouxe na mente essa palavra. Isso foi para esse tempo que eu lhe falei aquilo. Perceba. Deus trazendo o quê? Confirmação. Aí sabe o que eu disse a eles? Aí veja, a forma como eu convidei, a forma como Deus falou comigo, a forma como Deus tinha falado com ele, a forma como Deus depois trouxe confirmações, sonhos, palavras. Eu disse: olha, sabe isso aqui? Guarde muito bem tudo isso aqui. Todas essas palavras de Deus, tudo isso como está acontecendo aqui, olha, regado de direção de Deus. Está vendo aqui? Não está encharcado de direção, não está claro para vocês aqui, não está claro o que é isso. Guarde muito bem isso, porque quando você estiver lá nos dias de plantação, porque plantar a igreja é difícil, quando você estiver lá, sabe, vai vir aqueles dias que vai dar vontade de desistir, aí você vai trazer a memória: não, Deus apontou este lugar, Deus me trouxe para aqui, Deus está comigo e eu vou suportar, porque essa dificuldade vai passar, e breve a gente vai colher. Porque é assim que funciona. A semeadura é com lágrimas, mas a colheita é com risos de alegria. Mas escute, você sabe, uma das coisas que nos fortalece quando a gente está passando dificuldades é a gente saber o nosso propósito, saber o nosso chamado, saber a direção que Deus deu, o que Deus falou sobre nós. Ter convicção da nossa vocação, ter convicção que o que estamos fazendo, Deus nos chamou para fazer, do que o que estamos vivendo, Deus nos chamou para fazer. Isso nos fortalece. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter difamação, mas eu não cedo, porque eu sei quem me chamou para fazer o que eu estou fazendo, eu sei quem me trouxe para essa cidade, eu sei quem me colocou como pastor dessa igreja, eu tenho convicção nisso. Nenhuma seta do inferno irá abalar, porque eu estou forte na palavra e no chamado que Ele me deu. É isso, irmãos. Fortaleza, força para vencer as lutas. Pastor, não sei meu chamado, não sei minha vocação, não sei o que Deus quer de mim, não sei a direção que Deus está dando para a minha vida, não sei o que Deus quer que eu faça. Você precisa buscar, você precisa mergulhar fundo em Deus para descobrir isso. Porque se você não for guiado por propósito, você vai ser guiado por pressão. Vou repetir, viu? Se você não for guiado por propósito,
você vai ser guiado pelas pressões. As pressões da vida vai guiar você. Você vai ser movido pela necessidade. Agora está precisando fazer isso. Agora surgiu essa necessidade. Agora precisa isso. Agora precisa isso. E você está sempre fazendo o que é necessário, mas deixando de lado o que Deus mandou você fazer. Necessidades e pressões vão comandar a sua vida se você não tiver clareza de propósito. Você entende isso? Você precisa saber o seu chamado. Você precisa saber quem você nasceu para ser. Você precisa saber qual é o projeto que Deus tem para a sua vida. Qual é o destino que Ele tem para a sua vida. Mergulhe fundo em Deus. Deixa eu dizer uma coisa, olha, isso é um tipo de busca que não fica sem resposta. É um tipo de oração que não fica sem resposta. Se você começar a buscar em Deus e dizer, Senhor, fala comigo, Senhor, se revela, Senhor, não precisa falar a minha vida até os 60 anos, não. Me fala só os próximos 2 anos. Me mostra o para agora, Senhor. Agora, o que é que o Senhor quer de mim agora? O Senhor quer que eu entre nessa faculdade? O Senhor quer que eu faça esse concurso público? O Senhor quer que eu comece esse negócio? O que é que o Senhor tem para mim, Senhor? Qual é o próximo degrau da escada que o Senhor quer que eu suba? Não precisa mostrar a escada toda, não, Senhor. Me mostra só o próximo para eu poder botar o pé, porque eu quero entrar no centro do seu propósito. Não fica sem oração, não fica sem resposta. Essa é uma oração que não fica. Não vou garantir a você que Deus vai mostrar tudo, porque se Deus mostrar tudo, você desiste, você não bota nem um pé, não. Certo? Geralmente, se Deus mostrar a escada toda, você diz, meu Deus, Senhor. Perceba. Irmão. Você entende isso? Olha. Agora sabe o que é lindo? É que Deus escreve os nossos dias sem que eles tenham acontecido. Ou seja, quando você ainda é incapaz, quando você, mas pastor, eu não sei fazer isso, eu não sou bom nisso, eu não tenho habilidade para isso. Pastor, eu não sou bom nesse negócio aqui. Pastor, olha, Deus está falando aqui comigo isso. E sabe, pensa uma área que eu não tenho. Eu não sei, pastor, como é que vai ser aqui? Escute, irmãos. Nesse dia, nesse momento da sua vida que você ainda é incapaz, Deus já escreveu sobre. Escute, incapaz. Mas já está decretado, já está, olha, o seu propósito é esse. Quero que você entenda uma coisa, Deus não vai esperar você ser capaz para Ele escrever, Ele já escreveu antes de você ser capaz. Você está me entendendo isso aqui, amém? E por que, pastor? Olha, chamado é uma coisa, existe algo que é similar a todo chamado. Todo chamado de Deus tem uma característica muito peculiar. O que Deus vai mostrar para você, você sempre se verá incapaz de fazer e viver aquilo. Se o que Deus está falando, se o que Deus está apontando, se o que Deus está revelando, você disser assim, opa, eu sou o cara para isso aí. Isso aí, Deus escolheu a pessoa certa. Desconfie. Desconfie que pode ser o inferno. Querem atrapalhar as ideias. Certo? O que Deus chama, o que Deus direciona, quando você conhecer, você vai dizer assim, vai dar um frio na barriga, sabe aquele frio que vem assim, ó, você está andando na montanha russa, aqui em Santa Maria a barca, já andou na barca não, quando ela vai lá em cima assim, ó, olha, quando ela vai lá em cima, que você sai do banco assim, ó, hein, já andou? É a mesma sensação quando você descobre, meu Deus, é isso, Senhor, meu Deus. Como, Senhor, isso? Eu escolhi a pessoa errada. Pode ter certeza que ali é de Deus. Porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as que não são para confundir as que são. O Deus que nós servimos, Ele escolhe os improváveis. Porque depois que a obra estiver pronta, a glória não será nossa.
a glória será dele. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Ele dá a direção e ele dá a munição. Ele dá o chamado e ele dá o sustento. Para onde Deus aponta, ele paga a conta. Então, do início ao fim, vamos viver o propósito de Deus e a glória sempre será dele. Porque é sempre ele. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você quer agradar. E você precisa saber para que você nasceu. Precisa saber. Isso vai lhe fazer forte. Isso vai fazer você forte. Vai bater ventos fortes na sua vida. Mas você não cede. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho. Mas pastor, o que eu estou vivendo hoje parece que eu não sou filho. Escute, essa circunstância não define, eu sou filho. Paulo, preso, com a data da execução agendada. Estava agendado para ele ser decapitado. Naquela prisão, com a data da morte, da execução agendada, ele continuava sendo filho. Ele continuava sendo filho. Paulo, olha, 3 dias e 3 noites à deriva no mar, naufragou. 3 dias e 3 noites no mar, à deriva. Naquele mar, à deriva, ele continuava sendo filho de Deus. Escute isso. Eu sou filho. Eu sou um filho amado. Você é filho, você é filha amada. Amém? Eu sei quem eu sou. Eu sei em quem eu quero agradar. E eu sei qual é o meu chamado. Eu sei para que eu nasci. Feche seus olhos, eu quero orar com você.